Galera do mundo do futebol e do canal do YouTube Mundo do Futebol. Chegando aqui, gente, para passar os resultados desse domingo. Vou começar pelo pré-olímpico, hein? Gente, Brasil fora das Olimpíadas, de maneira oficial, hein? Argentina 1, Brasil 0, Paraguai 2, Venezuela 0. Paraguai e Argentina na Olimpíada de Paris, futebol masculino. Vamos lá, gente, continuando. Supercopa do Brasil feminina, times classificados. O Internacional perdeu para o Corinthians 4-2. Também tivemos Ferroviária 0, Flamengo 0. Ferroviária vencendo os pênaltis. Bom, Corinthians e Ferroviária na próxima fase da Copa do Brasil. Da Supercopa do Brasil feminina, né? Bom, continuando. Bom, gente, Copa do Nordeste. Também tivemos o América de Natal venceu o Itabaiana de Sergipe por 2-1. Também tivemos CRB 1, Fortaleza 0. Ceará 1, Altos do Piauí também 1. Copa do Nordeste. Campeonato Paranaense. Operário 4, Andraus Brasil 0. Campeonato Paulista. Corinthians 2, Portuguesa 0. Inter de Limeira 2, Botafogo de Ribeirão Preto 0. Santos 2, Mirassol 2, né? Campeonato Paulista. Bom, gente, mais resultados por aqui. Tivemos pelo Campeonato Gaúcho, Caxias 2, Santa Cruz 1, Internacional 1, São José 0. Campeonato Gaúcho. Campeonato Mato Grossense, Luverdense 3, Primavera 0. Campeonato Mato Grossense. Bom, tivemos pelo Campeonato Italiano, Milan 1, Napoli 0. Pelo Alemão, Stuttgart 3, mais 05 1. Colônia 1, Hoffenheim 1. Campeonato Alemão. Campeonato Inglês, Arsenal 6, West Ham 0. Também tivemos Manchester United 2, Aston Villa 1. Campeonato Inglês. Bom, gente, Barcelona 3, Granada 3. Campeonato Espanhol. Sevilha 1, Atlético de Madrid 0. Campeonato Espanhol também. Celtic 2, St. Mirren 0. Campeonato Escocês. Campeonato Catarinense. Figueirense 1, Nação 0. Inter de Lages 1, 0 para o Brusque. Aqui também, Campeonato Catarinense. Bom, gente, para fechar, Campeonato Holandês, Volendam 0, PSV 5. Heerenveen 3, Ajax 2. Campeonato Holandês. Vamos ver se consigo lembrar de mais algum. Bom, foram esses, né? Os resultados do domingo. Galera, aqui de volta para passar primeiramente mais dois resultados. O Riestra perdeu para o River Plate por 3-0, Copa Argentina. O Georgi perdeu para o Estrela de Bucareste pelo placar de 1-0, Campeonato Romeno. E mais dois resultados aqui também, ó. Costa do Marfim 2, Nigéria 1. Costa do Marfim campeã da Copa Africana de Nações. É isso aí. Bom, pela Copa da Ásia, Catar 3, Jordânia 1. Catar campeão da Copa da Ásia 2024. Bom, agenda dessa segunda-feira. Bom, gente, a agenda dessa segunda-feira: Kayserispor e Besiktas, 2 horas da tarde, Campeonato Turco. 4h45, Juventus e Udinese, Campeonato Italiano. 5 horas da tarde, vamos ter Crystal Palace e Chelsea, Campeonato Inglês. Almeria e Atlético Bilbao, Campeonato Espanhol, também 5 horas. Vamos ter às 5h15, Porto e Arouca, Campeonato Português, 5h15. Gente, se não falei, tá? Campeonato Português, um resultado aqui: Sporting 5, Braga 0. Beleza? Campeonato Português. Bom, aqui também Atlético Goianiense e Goiânia,
Campeonato Goiano, às 10 horas da manhã. É isso aí, nessa segunda-feira. Bom, às 7 horas da noite, Palmeiras e Santo André, Campeonato Paulista. E 9 horas da noite, Grêmio, Novo Horizontino e Guarani. 9 horas, Campeonato Paulista também. Bom, gente, mais 2 jogos dessa segunda-feira. Vamos aqui, Tajeres e Clube Atlético Central Córdoba. 7 horas, Copa Argentina. 9 horas, Racing e Newell's Old Boys. Copa Argentina, 9 horas. E resultado aqui pela Copa do Nordeste, gente, eu vou só fazer essa correção. O América de Natal perdeu, certo, para o Itabaiana por 2-1. Quando eu coloco a notícia aí, o placar, eu coloco que o América venceu por 2-1 e na verdade perdeu. Itabaiana de Sergipe 2, América de Natal 1, certo? Copa do Nordeste. Bom, galera, agora é isso aí. Valeu, até a próxima. Galera do mundo do futebol e do canal do YouTube Mundo do Futebol, ótima segunda-feira para todos. Bom, turma, vamos a notícias do Mercadão da Bola. Vou começando aqui pelo jogador Atuesta. Galera, esse jogador que pertencia ao Palmeiras agora tá indo pro Los Angeles FC dos Estados Unidos. Bom, gente, Graham Potter. Esse já foi treinador do Chelsea. Já treinou o Brighton, se muito me engano, beleza? E pode assumir o Milan da Itália ao final da temporada europeia. O Milan não deve renovar o contrato com o treinador atual e o Graham Potter deve ser oficializado como novo treinador do Milan ao final da temporada europeia. Bom, gente, o Barcelona tem interesse no jogador Ederson da Atalanta. E não é só o Barcelona, vários outros clubes têm interesse em contratar o jogador, hein, gente? Por 20 milhões de libras, o jogador Luiz Sinisterra é o novo reforço do Bournemouth da Inglaterra, clube da primeira divisão. Manuel Adebayor. Bom, esse já foi jogador da Premier League e ele recusou agora uma proposta para ser o treinador da seleção do Togo. Gente, vamos em frente. Bom, gente, Kenan Eulds. Esse jogador é um jogador da base da Juventus que está interessando ao time profissional do Benfica e também do Sporting de Portugal, certo? Uma outra situação também aqui, Aws Murat, jogador do Braga de Portugal, tá com negociações com o Besiktas da Turquia. Gente, é a informação, né? Vamos em frente. Bom, gente, Lenanru, esse jogador é um zagueiro do Lille da França, interessa a PSG, Bayern de Munique e outros, né? Ainda para essa janela. Bom, Federico Redondo, esse jogador pertence ao Argentino Júnior da Argentina, né? E por 8 milhões de dólares, esse jogador deve ir para o Inter Miami dos Estados Unidos. Gente, jogar junto com o Messi, né? Vamos em frente. Vamos lá, gente, para oficializações, beleza? Vamos lá. O Botafogo, de maneira oficial, durante o final de semana, firmou contrato com o jogador Damian Soares, que vem do futebol espanhol, até 2025. Bom, de maneira oficial, o Corinthians confirmou durante o final de semana a contratação de Antônio Oliveira. Bom, o Vitória da Bahia tem negociações avançadas para contratar o atacante Luiz Adriano, é aquele mesmo, ex-internacional, né? Ex-Palmeiras também. E o Vitória da Bahia está com negociações para contratar o atacante. O Aparecidense de Goiânia
confirmou a contratação do treinador Lúcio Flávio. É aquele mesmo, ex-jogador e treinador do Botafogo, do Rio de Janeiro. Agora vai treinar a Aparecidense de Goiânia. Bom, gente, por empréstimo, o Atlético Goianiense fechou a contratação do atacante Danielzinho, que chega do Fluminense, né? Bom, o Santa Cruz confirmou mais uma contratação, hein? Mais uma contratação do Santa Cruz durante o final de semana. Se trata do atacante Gilvan, que chega do Asa de Arapiraca. Por 21,4 milhões, o Corinthians fecha a contratação de Mateuzinho, do Flamengo. O problema é que o Flamengo espera algumas garantias do Corinthians para liberar o jogador para o Corinthians de fato. Oficialmente, o Corinthians ainda não pode anunciar o jogador. Bom, vamos em frente. Bom, gente, vamos a outra situação que está um pouco nebulosa. É a situação do Léo Ortiz, Flamengo e Bragantino. Vamos lá. Para quem viu que durante o final de semana o Léo Ortiz foi capitão. Aliás, foi titular, né? Melhor colocando, no Bragantino contra o São Bernardo pelo Campeonato Paulista. E não foi para o Flamengo. O que está acontecendo? Quase a mesma coisa que relativa a Corinthians e Flamengo, gente. Algumas situações, alguns detalhes ainda separam o Léo Ortiz de ser oficializado como novo jogador do Flamengo, certo? Ele ainda não está confirmado, ainda não fechou de fato com o Flamengo. Deve acontecer entre hoje e amanhã, não deve ter grandes rumos ou uma grande novela, certo? Mas até o dia do jogo do Bragantino contra o São Bernardo, que foi no sábado, o Flamengo ainda não havia fechado de maneira oficial a contratação do jogador do Bragantino. Continuando. Bom, gente, por fraude fiscal, o Barcelona, durante o final de semana, foi punido pelo Tribunal Econômico Administrativo. Bom, não vou correr atrás disso, gente, mas foi punido pela Justiça, o Barcelona, por fraude fiscal em 23 milhões de euros. É isso aí, gente. Bom, Álvaro Barieiro. Esse jogador pertence... Álvaro Barial. Esse jogador pertence ao Cincinnati, clube dos Estados Unidos. E o Cincinnati cobra 5 milhões de dólares do Palmeiras para liberar esse jogador para o Palmeiras. Vitor, ex-goleiro, que era gerente de futebol do Atlético Mineiro, devido à saída de Rodrigo Caetano, do Galo, ele vai assumir, ao menos por enquanto, a função de diretor de futebol do Galo Mineiro. Vamos lá, gente. O jogador Sérgio Ramos está pronto para assinar renovação de contrato com o Sevilha. Eduardo Mendy, esse lateral, deve sair do Real Madrid ao final da temporada europeia devido à provável contratação de Afonso Davies pelo Real Madrid. Ele não quer competir por posição, né? No caso. Bom, Diego Souza, durante o final de semana, o ex-atacante Diego Souza, aquele mesmo, ex-Palmeiras, Vasco, Sport, Seleção Brasileira, aos 38 anos, anunciou de maneira oficial sua aposentadoria do futebol. Galera, o ex-atacante Diego Souza. Bom, que teve como seu último clube, né? Vale citar o Sport aqui do Recife, né? Vamos em frente. Bom, gente, mais notícias por aqui. Proposta do Vasco da Gama não agrada ao Internacional de Porto Alegre. E ao menos por enquanto, Pedro Henrique, centroavante, não se junta ao Vasco da Gama. Ao menos até segunda ordem. Bom, uma outra situação, o São Paulo analisa a possibilidade de contratar o atacante Rafael Navarro, do Colorado Rapids, dos Estados Unidos. Esse jogador pertence ao Palmeiras, mas se esse jogador chegar para o São Paulo, a informação é que chegaria sem custos para o clube paulista.
O Palmeiras está bem perto mesmo de anunciar a contratação de Rômulo, que chega do Novo Horizontino, gente. E o Santos analisa a possibilidade de devolver o lateral Jorge, que fez uma cirurgia e não teve uma evolução física. O Santos devolveria esse jogador para o Palmeiras, seu clube detentor dos direitos. Bom, gente, o Flamengo fechou a contratação de Adrian Nicolás, jogador peruano que chega do Alianza Lima. Vários clubes da Europa e da La Liga têm interesse na contratação do jogador Marc Casado. Vamos em frente. Bom, gente, o que era só uma especulação, interesse, agora é alvo prioritário. Xabi Alonso, treinador do Bayer Leverkusen da Alemanha, para o Liverpool. Bom, se sabe que Jürgen Klopp não vai ficar no Liverpool depois do final, né? Depois do encerramento da temporada europeia atual. E Xabi Alonso é o alvo número 1 para o Liverpool, certo? Bom, Charles Herrmann, esse jogador do Borussia Dortmund, interessa Arsenal, Liverpool e Brighton. Vamos ver quem leva, né? Bom, gente, Sevilha, Atlético de Madrid, Napoli e Milan têm interesse na contratação do zagueiro Jacob Kiwior, do Arsenal, da Inglaterra, certo? Como última coisa que eu vou passar de momento aqui, vamos em frente. Clubes que estavam invencíveis na temporada, que perderam a invencibilidade nesse final de semana na Copa do Nordeste. Vamos a eles. O Maranhão Atlético Clube perdeu sua invencibilidade, eu não sei se na temporada, certo? Esse aqui eu não vou confirmar que é na temporada, mas fazia um bom tempo que o Maranhão não perdia jogos, certo? Estreou empatando na Copa do Nordeste e é o líder do campeonato maranhense, né? Dando pancada em todo mundo, e perdeu para o Náutico nesse final de semana pelo Nordestão. O Bahia é outro que perdeu para o River do Piauí e com seu time principal é a primeira derrota do Bahia nessa atual temporada. O Bahia havia perdido sim um jogo, mas com seu time sub-20 jogando pelo Campeonato Baiano. Com o time principal, com os reforços e tudo mais, foi a primeira derrota na temporada. O Fortaleza também perdeu seu primeiro jogo na temporada. Esse jogo o Fortaleza perdeu para o CRB. O CRB que é um dos que permanecem invictos na temporada, juntando o campeonato estadual e Copa do Nordeste, lógico. Bom, vamos ver outro aqui que se eu consigo lembrar. Bom, são esses, né? Perderam invencibilidades aí na Copa do Nordeste nesse final de semana, gente. Gente, para fechar o Mercadão da Bola mesmo, agora, só passando, né, como ficou as colocações e tudo mais no pré-olímpico, né, para as Olimpíadas de Paris, no futebol masculino. Como ficou a classificação final aqui? O Paraguai terminou como líder desse pré-olímpico e primeiro colocado com 7 pontos ganhos. O Paraguai estreou vencendo o Brasil, depois empatou com a Argentina e venceu a Venezuela. Paraguai 7 pontos. A Argentina em segundo estreou empatando com a Venezuela, depois empatou com o Paraguai e venceu o Brasil, certo? Então a Argentina 5 pontos na segunda posição, as duas seleções que foram para a Copa do Mundo. O Brasil venceu a Venezuela, certo? Mas vamos para o primeiro jogo, né? O Brasil aqui, vamos ver certinho. Vamos ver. O Brasil venceu a Venezuela, perdeu para o Paraguai e perdeu para a Argentina, certo? Ficou com 3 pontos, portanto, a seleção brasileira. A seleção venezuelana empatou com a Argentina, perdeu para o Brasil e perdeu para o Paraguai, certo? A Venezuela foi quem não venceu nenhum jogo aqui nesse estágio decisivo, nessa fase decisiva do pré-olímpico. A Venezuela ficou em último
portanto, gente. Bom, daqui a pouco eu chego com um detalhe aqui. Vamos ver se consigo trazer esse detalhe para os amigos. Bom, gente, encerrando minha participação por aqui, trazendo mais esse detalhe. Desde as Olimpíadas de Atenas, em 2004, que a seleção brasileira de futebol masculina não fica fora das Olimpíadas, certo? Então, desde Atenas, em 2004, que a seleção brasileira não ficava fora das Olimpíadas. E agora volta a estar. A seleção brasileira masculina não vai participar das Olimpíadas de 2024, gente. É isso aí, vamos que vamos. Bom, gente, voltando aqui rapidamente, só para passar mais uma informação, né? Relativa ao esporte, tá? O Gustavo Coutinho, né, centroavante que o Sport contratou para essa temporada, com um gol que marcou contra o 13 de Campina Grande, pela abertura da rodada da Copa do Nordeste, que já se fechou. Bom, ele atingiu a marca de 5 gols em 8 jogos. Detalhe, desses 8 jogos que ele disputou, 3 ele não entrou como titular. Como titular, o número é ainda melhor. Foram 5 jogos dele como atacante titular do Sport na temporada, até agora, e 5 gols marcados. Mas se você for para o todo, são 8 jogos que ele participou e 5 gols marcados. Bons números do atacante Gustavo Coutinho, contratado para essa temporada pelo Sport Recife. Gente, voltando aqui novamente, só para falar que mais um clube, né, também perdeu a invencibilidade. Eu só me referi a clubes da Copa do Nordeste, mas se você for a nível Brasil, o São Paulo, né? O São Paulo também perdeu sua invencibilidade na temporada de 2024, né? Perdeu para Ponte Preta e também largou a invencibilidade no ano. Galera, vamos passar mais uma notícia aqui do Mercadão da Bola. Vamos falar sobre a demissão, né, de Claudinei Oliveira. No último sábado, o treinador Claudinei Oliveira foi demitido do comando da Chapecoense. É isso aí, galera. Chapecoense que vai disputar, né, a Série B do Campeonato Brasileiro nessa temporada de 2024. Não começou o ano muito bem. E o Claudinei Oliveira, que estava no clube desde o ano passado, foi demitido do comando da Chapecoense. E Humberto Louser, né, que já passou pela própria Chapecoense, então no caso é a segunda passagem dele, assinou com a Chapecoense até 30 vamos ver aqui certinho a data, até 30 de abril de 2025. Portanto, Humberto Louser é o novo treinador da Chapecoense pro lugar de Claudinei Oliveira. Galera, dança das cadeiras. Continuando.